Existe muita gente boa funcionando muito bem por fora, mas extremamente desorganizado por dentro. Pessoas que estudam, trabalham, cuidam da casa, cumprem responsabilidades, mas internamente parece que vivem ansiedade, vazio, crises de identidade. E muitas dessas pessoas passam anos tentando explicar o próprio sofrimento, como algumas reflexões no sentido de, eu sou difícil, eu sou intenso demais, ou eu penso demais, eu não consigo me adaptar, talvez eu exagere demais. Mas na realidade, por trás disso, pode existir uma história emocional não compreendida. Bem, hoje nós vamos conversar sobre saúde mental, autismo, neurodivergências, relações tóxicas e sobre a importância de unir ciência, escuta, acolhimento e tratamento humanizado. Para essa conversa, eu tenho duas ótimas profissionais aqui comigo. A doutora Elis Monteiro de Barros, que é psicóloga, neuropsicóloga clínica, e também a doutora Luísa Batista, que é médica psiquiátrica. A doutora Elis Monteiro de Barros, ela é psicóloga e o seu trabalho une ciência do comportamento, neuropsicologia e sensibilidade analítica para ajudar pessoas a compreenderem o seu próprio funcionamento, sua história e seus processos emocionais. Ela atende especialmente pessoas intelectualmente ativas ou neurodivergentes, que muitas vezes performam bem no dia a dia, mas enfrentam algum tipo de crise de identidade, ansiedade, ou algum tipo de vazio. Bem, doutora Luísa é médica psiquiatra com foco em atendimento humanizado. A sua atuação busca olhar para a pessoa como um todo, para a saúde mental, física, a história de vida, o funcionamento emocional e também necessidades individuais. Ela também tem um olhar todo especial para pessoas neurodivergentes, principalmente que estão no cenário onde muitos adultos, né, podem estar passando anos sem diagnóstico, sem compreensão e até mesmo, muitas vezes, sem suporte adequado e, por isso, sofrendo. Bem, vamos começar. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Obrigada, Gabriel. Maravilha. Vamos lá. Elis, antes da gente falar de neuropsicologia, autismo, saúde mental, enfim, eu queria começar pela sua história. Quem é Elis por trás da doutora Elis? Olha, tem muitos sentidos isso, né? É uma pessoa que sempre foi apaixonada, né, pela área de psicologia, mas que criou muitos hobbies, muitas paixões. Eu tenho uma criação, eu fui criada numa fazenda, gosto de animais, eu tenho paixão por motos. Acho que eu sou uma pessoa, assim, multifaceta, sabe? Eu tenho um pouco de cada coisa. Bom, mas eu acho Muito que bom. seria legal, Gabriel, se você me perguntasse alguma coisa específica atrás dessa Elis que você deseja saber. A gente vai conhecer você através do tempo aqui, com certeza absoluta. Eu já posso falar que eu gostei da parte da moto, que eu gosto muito de moto também. A gente já tem Que legal. algo em comum. Luiz, e você? Assim, por trás da médica, né? Como que a psiquiatria apareceu no teu caminho? Então, na verdade, eu gostei de todos os tópicos possíveis dentro da medicina, então eu não sabia exatamente qual que eu ia escolher, até que um professor meu falou que eu deveria ir para psiquiatria porque eu gostava mais de confortar os pacientes do que de ficar procurando qual remédio que ia ser melhor para ele, qual que seria o melhor tratamento. Eu ficava conversando mais e confortando mais do que qualquer outra coisa. Entendi. Elis, antes de você atuar no seu mercado, você passou pelo terceiro setor. Eu acho que é um bom ponto de vista para a gente falar sobre quem é a Elis, né? Como essa experiência te influenciou, te ensinou sobre pessoas, te formou? Isso é uma coisa bem interessante, porque eu trabalhava com crianças em pós-auto-hospitalar. Então, normalmente, a gente cuidava dessas famílias, né? Era uma ONG bem que já existia dentro do hospital, o Hospital do Fundão, o Hospital Pediátrico do Fundão. Então, eu já comecei ali, mesmo como
aluna ainda de psicologia, eu já comecei na dinâmica de grupo com as mães. E o que me chamava muito a atenção é que crianças doentes, com doenças graves, extremamente sérias, como leucemia, HIV, enfim, uma série de outras doenças, os pais, o homem, o pai, ele não estava presente. A gente tinha, em média, 100, 150 famílias que a gente atendia. E tinha um ou dois pais que estavam presentes na doença dos filhos. E aí era um trabalho muito bonito, porque mãe que tem filho doente não trabalha, não tem como, ela precisa dar atenção integral à criança. Então a gente fazia com que, mesmo dentro de um ambiente hospitalar, ela pudesse fazer algum artesanato, algum crochê. Isso passava o tempo, era uma terapia ocupacional. Era um lindo, lindo trabalho, era um negócio bem legal mesmo. Ou seja, antes de ser psicóloga, eu já atuava um pouco nessa questão de contato humano, de desenvolvimento, daquela parte emocional que era muito forte, né, sobre a doença do filho, a preocupação da mãe, a solidão da mãe na hora dessa doença. Isso me ensinou bastante. Poxa, que legal. Um trabalho muito interessante, com certeza te facilitou muito na empatia com o outro até hoje, né? Isso é um diferencial, que experiência bacana. Bem, Luísa, você sabe me dizer assim, em que momento você percebeu que a parceria de vocês teria uma força diferente? Assim, que você falou, caramba, eu acho que a Elis pode contribuir bastante com o meu trabalho. Eu acho que foi de cara, porque assim, as relações clicam, né? Então, as pessoas que a gente se identifica mais, principalmente neurodivergente, normalmente tem uma relação muito mais sincera, eh, muito mais livre para falar, né? E essa relação médico-psicólogo é muito importante na psiquiatria, mais eu acho do que nas outras áreas da medicina também é muito importante esse tratamento multidisciplinar, mas na psiquiatria eu acho prescindível a gente ter uma boa relação com o psicólogo. Então, a Elisa é uma parceira de vida. Ah, que bonitinha. A E Luísa também você, é uma Elis? parceira de vida. Teve algum momento, Elis, que você falou, poxa, essa menina aí é diferente? Ou não, foi logo de cara? A Luísa? Não, foi bem de cara. A história foi a seguinte: eu tinha uma paciente, isso foi logo na pandemia, quando eu comecei a atender online. E essa paciente já tinha passado por uma psiquiatra. E assim, ela tinha ela tinha um, um transtorno psiquiátrico e várias comorbidades. Então, eu precisei de entrar em contato com a psiquiatra, e era a doutora Luísa. E aí, logo, quando a gente começou a conversar e o diagnóstico, o que estava acontecendo, a medicação que ela estava utilizando, e dali começou uma parceria muito bonita, porque a partir de então foi aquela coisa de uma indicar a outra, porque foi bem afinidade de cara, é meio isso. E como bem disse, Luísa, é parceria para a vida. Maravilha, olha, se você chegou agora aqui no nosso bate-papo, seja muito bem-vindo. Se você se sentir identificado, e a gente vai começar a falar de um perfil específico de pessoa, eu peço que você curta esse podcast, que você compartilhe com alguém que possa ter conexão com o que a gente vai começar a falar aqui, e que você se inscreva no canal, sem esquecer de deixar suas dúvidas aqui embaixo na seção de comentários. Bem, Luísa, do ponto de vista assim, psiquiátrico, tá? Vamos falar um pouquinho do que é o perfil dessa pessoa que aparentemente é completamente funcional, mas tem alguma coisa que no dia a dia faz com que ela viva crises ou até questões com a sua própria identidade, ou ansiedade, ou vazio, enfim. O que eu quero começar aqui a costurar com vocês duas é pessoas que têm um perfil aparentemente para as outras super funcional, estão bem, dão conta de tudo, mas que na realidade precisavam se olhar um pouquinho melhor. Eu acho, Gabriel, que isso começa muito na infância. Acho que são pessoas que foram muito ensinadas a não demonstrar as emoções, a não demonstrar fraqueza. Então, assim, você tem que ser forte o tempo inteiro, você tem que dar conta, você precisa fazer o que tem que ser feito sem reclamar. Isso a gente vê muito mais em homem, eu acho, assim, com essa dificuldade de chorar, por exemplo, de expressar os sentimentos. E aí, quando as coisas começam a dar errado,
nessa parte sentimental, costuma ter uma repulsa dele mesmo muito grande em admitir o que está acontecendo. Então, ele demora muito a admitir para ele mesmo que ele não está bem. Ele demora a procurar ajuda e muitas vezes tem um preconceito muito grande, achando que médico vai deixar dopado, achando que psiquiatra é médico de doido, e aí acaba não procurando ajuda e muitas vezes acaba sendo muito tarde. Então, tem muitos índices de autoextermínio, por exemplo, em casos de homens muito bem-sucedidos que não procuram ajuda antes. Então, é muito importante conseguir reconhecer que você não está bem e procurar ajuda antes que seja tarde demais. E você, Elis, fala um pouquinho sobre esse perfil, se é o perfil que também chega muito para você, como a Luísa falou, ou se é um perfil diferente. E eu quero que você fale também o seguinte, se tem algo, Elis, que vocês duas juntas conseguem enxergar que talvez separadas não conseguissem com tanta clareza também, em termos de diagnóstico. Olha, ela pontuou uma coisa bem interessante, essa parte do reconhecer que não está bem. Reconhecer que não está bem não é uma tarefa simples, porque existe uma forma universal das pessoas imaginarem o que é a depressão. É aquela pessoa triste, isolada no quarto, de repente que não toma banho, não quer interagir, e não é bem assim que funciona. Usando o exemplo da depressão, a gente pode ver que existem pessoas altamente funcionais, que trabalham, que estudam, que interagem, inclusive que entregam um bom trabalho, crescem dentro do trabalho, porém, quando está consigo mesma, num ambiente mais solitário, aí é que ela se permite sentir, aí é que ela vai, né, aquela coisa ladeira abaixo emocionalmente falando. Então, pode ser uma pessoa que passa o dia tendo um dia comum e no final do dia ela está ali dilacerada pelas dores acumuladas ao longo da vida. E eu acho que essa troca entre mim e Luísa é exatamente o detalhe que ela tem, eu não tenho. É um quebra-cabeça que se encaixa. É mais ou menos isso. Conforme eu complementei aí essa parte dela, eu acho que é isso que tem, que a nossa fórmula do sucesso como profissionais, né? Até porque nós temos muitos pacientes em comuns que falam que a gente parece que está sendo atendido pela mesma pessoa, né? Então isso é bem interessante. Nossa, mas vocês têm o mesmo jeitinho, vocês são iguais. Nossa, ela me falou isso, falou a mesma coisa que você falou, né? Então, isso é tão legal, tão interessante. Eu acho que isso é bem relevante para a nossa parceria. Maravilha. Luísa, você falou especificamente, né, de homens com talvez depressão, ansiedade, enfim. Mas eu sei que existem autistas nível 1 de suporte que não foram ainda diagnosticados. E eu posso falar isso com uma certa experiência, porque meu filho, ele é autista, e demorou muito para a gente conseguir diagnosticá-lo, e ele é nível 1 de suporte, né? Por que você acha que existem muitos autistas nível 1 que ainda não foram diagnosticados? Por que isso acontece? Mas vamos falar do adulto, tá? E eu queria que você falasse em que momento isso acontece. O que normalmente você vê de cenário para essa pessoa chegar e ela conseguir ter o diagnóstico? Nossa, pergunta difícil, mas muito importante. Acho que assim, uma das coisas mais difíceis do diagnóstico do autismo no adulto é que, primeiro, a maioria é nível 1 de suporte, porque nível 2 e 3 normalmente são diagnosticados antes, na infância, e não costuma ter um prejuízo intelectual. Então, às vezes tem comorbidades, muitas das vezes tem comorbidades, por exemplo, o TDAH e as altas habilidades de superdotação. E eles camuflam muito, tem muitos sintomas parecidos e muitos sintomas que fazem a pessoa parecer menos autista. Então, acaba que é muito difícil alguém olhar e falar assim: ah, não, com certeza ele é autista. Ah, não, se você for autista, todo mundo é, porque você não parece ser autista. Então, ainda tem muito preconceito, inclusive entre os profissionais,
muitos profissionais duvidam de diagnósticos, falam que não tem como tal pessoa ser autista por algum mito específico que ele ouviu alguma vez na vida que não tem nenhuma base científica. E eu acho que hoje em dia o diagnóstico acontece mais com os pacientes se identificando com relatos online nas redes sociais. E eles vão procurando, olham alguns casos de autistas falando sobre os sintomas, falando sobre os sofrimentos, e eles falam: poxa, eu sou assim, eu me identifiquei, eu tô vendo que tem muito sintoma parecido comigo. E aí ele busca o diagnóstico, só que é importante procurar alguém que tenha especialidade nisso, que seja especialista nisso e que saiba reconhecer, porque infelizmente ainda tem muito médico que vai falar que ele está correndo atrás de benefícios, que hoje em dia a gente sabe que são pouquíssimos e que são muito difíceis de serem conseguidos, inclusive, mesmo com laudo, mesmo com toda a avaliação neuropsicológica, é muito difícil conseguir benefício. As pessoas acham: ah, não, ele veio atrás de benefício, ele está querendo ser beneficiado com esse diagnóstico. Então, é importante ser ouvido por alguém que saiba o que está ouvindo. Elis, na sua visão, qual o impacto que uma pessoa tem em passar anos tentando se encaixar num modelo, né, que parece que o mundo não foi feito para o neurodivergente, né? Um modelo que não foi feito para essa pessoa. E como que ela, quando ela tem um diagnóstico, que muda? Como que ela começa a pensar não só sobre a sua história, mas a partir daquele momento, como que, na sua experiência, ela estratégia se encaixar, né, nessa nova realidade? Olha, o impacto do diagnóstico tardio normalmente é bem profundo. As pessoas buscam o diagnóstico, mas elas demoram, vamos dizer assim, para fazer o download da informação. Porque, normalmente, como já é um diagnóstico tardio, as pessoas passam por outros diagnósticos que têm sintomas gêmeos, como, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, bipolaridade, enfim, borderline, que faz parte do espectro bipolar. E o impacto, né, daquela primeira notícia: olha, o seu diagnóstico é autismo, eu sempre faço a analogia do soco no peito. Por mais que você esteja pronto, preparado, sabendo que você já se identificou com todos os sintomas, é aquilo: "Quê? Eu sou autista?", né, e agora, o que que eu vou fazer com essa informação? Se eu vou contar, não vou contar? Eu recebo muitos relatos no meu consultório em que as pessoas, depois de toda a avaliação neuropsicológica, passaram por psiquiatra, por tudo, elas ainda ficam assim: "Elis, eu estou com dificuldade de contar para minha mãe, eu estou com dificuldade de contar para o meu pai". Ou seja, as pessoas mais próximas, que é justamente a maior fonte de suporte do autismo, esse é um impacto fortíssimo, porque a pessoa não consegue falar sobre isso. E muitas vezes, quando fala, existe um julgamento também, o pai, a mãe invalidam o diagnóstico. Agora, Nossa, vamos lá, complementando a pergunta, desculpa, você perguntou o que muda, né, a partir disso. O que muda é justamente o suporte que a pessoa tem a partir do diagnóstico. Como ela não sabia e agora sabe que o mundo não foi feito para ela, que existe uma sobrecarga sensorial, multifatorial, não só emocional, como, por exemplo, barulhos excessivos, iluminação. O que muda é justamente a possibilidade de ela gerenciar melhor esses estímulos que vão chegar para ela no dia a dia. Não só os estímulos, como a crise, né, a partir, que é meltdown, shutdown, a partir dos estímulos. Mas, indo um pouco além disso, a gente pode falar também da questão do comportamento do dia a dia, que é ABA, né, análise do comportamento aplicado. Ou seja, essa pessoa, ela passa a entender o que é hiperfoco, o que é flapping, o que é, enfim, cada nuance do autismo, a pessoa dá nome ao problema, dá nome à dor, dá nome ao que era invisível para ela, né, mais ou menos isso. e assim, na minha experiência com meu filho, o que mudou
foi que a gente agora tinha uma regra pro jogo, né? A gente já sabe qual jogo que a gente tá jogando. Agora dá pra gente adaptar e tentar melhorar, se perdoar também, porque antes do diagnóstico, até depois você acaba tomando algumas atitudes que você pode se culpar, né? E, enfim, é a regra do jogo e bola pra frente e vamos com tudo. Bem, Luísa, eu quero fazer uma perguntinha um pouquinho polêmica. Na realidade, eu quero saber a sua opinião. Você acha que quando uma pessoa vai ao psiquiatra, ela necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser medicada? Essa é uma pergunta muito comum, e normalmente as pessoas já têm uma resposta pronta para ela, não, pessoa que vai para o psiquiatra vai sair dopada. E eu não posso falar por todos os psiquiatras, porque cada um pensa de um jeito, cada pessoa vai ter a sua própria conduta, mas no meu caso, não. No meu caso, eu já tive vários pacientes que eu atendi uma vez, uma única vez. Eu identifiquei o que a pessoa tinha, identifiquei quais eram os problemas naquele momento e as soluções nem sempre são medicamentosas. Então, já aconteceu de eu de encaminhar para terapia, de encaminhar para terapia ocupacional, de encaminhar para um exercício físico, para uma dieta, para nutricionista, e de não precisar de medicação naquele momento. Não significa que ela não vai precisar de medicação em algum momento da vida, mas às vezes naquele momento não é necessário. Então, o que eu faço é encaminhar e explicar, né, fazer uma psicoeducação de dizer o que está acontecendo com ela e como que ela vai cuidar disso sem ser com a medicação necessariamente. E deixo as portas abertas para que, se em algum momento ela sentir necessidade de ser medicada, se em algum momento ela precisar dessa ajuda, ela também pode voltar. Legal, legal. E assim, Luísa, você é uma médica com um prisma, um ponto de vista humanizado, né? Na prática, essa questão da medicação, do uso ou não obrigatório, faz parte disso? Fala um pouquinho pra gente, como é que é um ponto de vista mais humanizado? Eu não quero ser cancelada por isso, mas tem muitos médicos que acham que eles estão no topo da hierarquia da humanidade e que se eu falei é lei e todo mundo tem que obedecer e ficar quieto. Mas eu não vejo as coisas assim. Eu entendo que tem uma pessoa me contratando porque ela tá sofrendo. Então, assim, eu sou só uma outra pessoa com um conhecimento específico naquela área que posso ajudar. Então, eu não, em nenhum momento eu vou obrigar ninguém a fazer nada, eu não vou obrigar ninguém a tomar um remédio, eu não vou dizer que é esse remédio e pronto, acabou que você vai tomar. Não me retruque. Muito pelo contrário, eu vou explicar o que eu acho que é o melhor para aquele momento e eu quero ouvir de volta da pessoa o que que ela acha. Eu quero que ela me ajude a decidir qual vai ser o tratamento dela, porque a vida é dela, não é minha. Então eu prefiro colocar a pessoa nesse protagonismo na consulta para que ela entenda que o remédio que ela vai usar é para ser o melhor para ela, e não para mim. Porque não importa a minha opinião naquele caso, importa que a pessoa vai ficar melhor no que é o melhor para ela e não o que é o melhor para mim. Elis, você enxerga dessa forma também? Assim, como se outros médicos e até outras abordagens, enfim, enxergassem a mente como algo a ser consertado? Você enxerga dessa forma também? Você está falando o inverso do que a Luísa falou, né? Exatamente. Não, Você acha que existam outras abordagens que considerem a mente algo a ser consertado? de forma alguma. A mente, ela precisa de ser alinhada e bem gerenciada, jamais consertada. É um pensamento, assim, que realmente é bem recorrente, mas é lamentável porque você generaliza uma coisa que é muito individual. Cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente precisa adequar as nossas técnicas, o nosso conhecimento para cada pessoa, da forma como ela vai funcionar melhor, da forma como ela vai se adaptar melhor, ou da forma como ela vai gerenciar melhor as suas emoções, o seu comportamento, a partir de um norte, de um diagnóstico, não jamais consertar. Não existe consertar uma pessoa. Aliás, existem pessoas que, se você tentar, né, ir por essa linha, jamais terão qualquer tipo de avanço. Sim. Muito interessante, porque a abordagem que vocês estão trazendo é uma abordagem diferente, né?
Normalmente, eu já falei com vários médicos, já conversei com vários médicos, entrevistei vários médicos, já fiz podcast com vários médicos e realmente tem um pouco disso, de, tô com um problema, você sabe como resolve, a resolução, a ferramenta, né, a chave inglesa aí que você vai usar é o remédio tal, aí vai ficar tudo bem e tal. E vocês estão trazendo um ponto de vista diferente dessa relação paciente-médico. Agora eu quero falar de uma outra relação, eu quero trazer à tona uma outra relação para você também, Elis, que é a relação com as pessoas que são do dia a dia, do paciente que normalmente chega para você, que hoje em dia a gente está ouvindo muito falar de relacionamento tóxico, né? É uma palavra que ficou meio que banalizada, a gente fala isso o tempo todo. E eu sempre tento trazer, quando eu converso com o médico, a visão dele sobre, se fizer sentido, claro, relacionamento tóxico. O que isso é na prática, no seu ponto de vista? Relacionamento tóxico é tudo aquilo que foge da ausência de respeito pelo existir do outro, pelo hobby do outro, pela forma de se expressar, seja da forma de se vestir, da forma de se falar socialmente, onde essa pessoa tem relações sociais, né, como grupos sociais. Enfim, é uma coisa bem ampla para ser definida em poucas palavras. Mas o relacionamento tóxico, a gente pode, de repente, simplificar, é tudo aquilo que, ao invés da pessoa ter medo de perder, ela tem medo de machucar. Ou seja, quando a pessoa é tóxica, ela não tem medo de machucar. De forma alguma. Ela pode até ter um certo medo de perder, bem distante, mas o medo de machucar jamais. Interessante. Luísa, pelo que eles falou, existe um impacto, então, grande com essa tensão relacional que pode ocorrer com uma pessoa tóxica. Você acha que esse impacto é realmente o quanto que assim, é como eles falou, é difícil, né, falar em poucas palavras, mas eu queria a tua visão sobre o impacto relacional na mente de pessoas neurodivergentes. Então, tem várias neurodivergências, eu sei disso, mas eu queria, assim, um ponto de vista muito seu sobre como os relacionamentos tóxicos podem prejudicar mais quem é neurodivergente. Eu acho que, principalmente para autistas, tem uma dificuldade muito grande de uma coisa que a gente chama de teoria da mente, que é você inferir o que o outro está pensando, o que o outro está colocando ali que é diferente de você. Então, normalmente, a pessoa autista vai entender que se eu quero bem para outra pessoa, a outra pessoa também quer o bem para mim automaticamente. Não tem muito uma suspeita do contrário. Então, é muito difícil para a pessoa autista, por exemplo, entender que tem alguém querendo fazer mal para ela de propósito, que tem alguém tentando machucar ela só pelo prazer de machucar ou para se sentir melhor. Então, assim, não existe nem essa compreensão. Então, os impactos são muito maiores, porque quando ela descobre também o que está acontecendo, ela não consegue nem entender como que aquilo foi acontecer, como que ela deixou aquilo acontecer, como que alguém foi capaz de fazer isso com ela. Então, fora a maior predisposição a entrar em crises de depressão, em crises de shutdown, em crises de meltdown. Então, ela está muito mais vulnerável a esse tipo de situação tóxica. Elis, você acha que olhando para a infância de uma pessoa e para a forma que ela aprendeu a se defender emocionalmente, né? Você acha que olhando para esse ponto ajuda a entender o adulto de hoje? Sim, claro. A infância é uma das fases mais marcantes da nossa vida. Aliás, é uma forma que eu trabalho bastante. Eu sempre busco retornar à infância por volta dos 10 anos de idade e até tem uma sessão específica que é uma marca minha, né? Uma forma minha de trabalhar que eu chamo de sessão espelho. É quando eu faço esse retorno
a esses 10 anos de idade, a pessoa se concentra em todas as lembranças daquela época. É uma sessão muito interessante, porque eu consigo captar muito do que acontece na vida atual do paciente através das vivências e das lembranças que eles têm desse momento. Mas eu gostaria de complementar um pouquinho do que a Luísa falou, que foi sensacional, né, a explicação dela. E também outra parte de relacionamento abusivo que a gente percebe nos autistas é que depois dessa descoberta, como ela muito bem colocou, que a pessoa não consegue acreditar que outro possa ter feito mal de propósito. Aí entra a rigidez cognitiva do desconectar dessa pessoa a faz tão mal, tão mal. Isso é um manejo clínico que exige muita atenção ao paciente, porque o paciente fica resistente a não largar, a não deixar. Eu acredito que vai melhorar, acredito que vai ser um outro momento, porque a pessoa tem a base em si. E a gente sabe que existem pessoas tão tóxicas, mas tão tóxicas, que não tem como mudar. A melhor técnica é realmente se afastar, para não se machucar ainda mais. É muito interessante, né? Eu acredito que você, da nossa audiência que está ouvindo e vendo esse podcast, está pensando sobre situações suas, relacionamentos que você tenha e como você se sente frente às situações. Então, está sendo muito elucidativo. É, Luísa, você cuida das pessoas como um todo, né? E eu acho que isso faz um pouco a característica do seu olhar humanizado. Algo que eu tenho pesquisado bastante é sobre como a rotina, sono, alimentação. Eu estou muito curioso nos últimos tempos sobre isso, como essa tríade, né, influencia na nossa mente, no nosso dia a dia, nossa tomada de decisão. Você acha que tem um peso maior ainda para uma pessoa neurotípica, rotina, sono e alimentação? Como é que você vê isso? É, então, todos os critérios que a gente usa, né, para o contexto saudável de vida, então, a gente vai pensar no critério da socialização da pessoa, da rede de apoio, rede de suporte que ele tem, sono, alimentação, exercício físico, terapia, principalmente. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. É, eu, 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 eu entendo que é indispensável para todo mundo, então é difícil falar se tem diferença entre neurotípico e neurodivergente. Eu acho que é essencial para todo mundo, mas, por exemplo, pessoas autistas precisam mais de rotina. Isso é um fato. Então, assim, pessoas autistas que têm uma rotina bem estruturada vão ficar muito melhores e com muito menos crises do que pessoas que saem muito da rotina. E elas têm uma necessidade maior de uma rotina bem estruturada. Isso isso é um fato. Você também eles considera dessa forma? Quando você trabalha um paciente, são pontos que você olha com atenção? Com certeza. A forma como a pessoa se organiza dentro da rotina ou como outras pessoas interferem na rotina de quem eu atendo, de quem eu acompanho, é um ponto crucial para que essa pessoa desenvolva uma, vamos dizer assim, lidar melhor com o dia a dia. Porque principalmente se houver uma interferência externa de pessoas mais, por exemplo, no trabalho, se a pessoa não está, bem adaptada no trabalho, ela é autista, mas as pessoas não a tratam dessa forma, a tratam como neurotípicas, essa pessoa entra em crise constante, e aí a gente precisa educar os gestores, ou então ver um manejo, né, para que essa pessoa não fique mais naquele trabalho, busque outra coisa, para ter uma rotina bem leve, bem tranquila, com o suporte necessário e não entrar em crise constantemente. Uma vez que essa pessoa se coloca numa rotina mais saudável, eh, nossa, o ambiente se torna muito mais leve, a pessoa passa a ter uma vida mais, plena. A gente falou do diagnóstico, da importância do diagnóstico.
da direção que ele pode dar, né, para uma pessoa. A partir do momento que a pessoa tem essa consciência do diagnóstico, e ela decide fazer terapia, Elis, por exemplo, ela tem que tomar uma decisão, acredito eu, né, de se manter confortável olhando a própria dor. Então, assim, é até uma palavra, não sei se é correta, mas se vitimizando, né, olhando para a dor, "Ah, meu Deus, eu tenho isso", e enfim. Ou ela vai ter que tomar a atitude de pegar as rédeas da situação e ser uma protagonista da própria cura ou tratamento, enfim, mas ela tem que tomar essa decisão, não é? A partir do momento que ela vai fazer terapia, como é que você enxerga isso? Olha, Gabriel, eu acredito plenamente que existe uma tríade, né? O problema, que pode ser detectado tanto pelo psiquiatra como pelo psicólogo, isso aí é independente. O, o paciente e a decisão do paciente. Porque quando ele está ali com toda a afinidade com o terapeuta e começa a interagir, a ouvir, seguir as orientações, entender que as técnicas elas vão ser várias, aquela adaptação que a gente conversou, né? A gente vai fazer de acordo com o que a pessoa se adapta melhor. E se ela não comprar esse tratamento, tá, vamos trabalhar juntos nisso. Nem o psiquiatra, nem o psicólogo, a gente não consegue desenvolver essa pessoa, porque ela não se entregou ao tratamento, ela não se entregou às técnicas necessárias. E aí, infelizmente, a gente não consegue sucesso. Muitas vezes, porque o paciente ele prefere se manter numa zona de conforto de que, eu tenho isso e vamos deixar, olha, não resolveu com remédio, essa psicóloga não é boa, essa psiquiatra não é boa, e no fundo existe um ponto inconsciente que o paciente se sente confortável dentro de algum diagnóstico que ele não quer tratar. Entendi, entendi. É um ponto muito interessante. E Luísa, você também enxerga isso, essa falta, às vezes, de protagonismo do paciente, de querer resolver de fato e se empenhar, ou às vezes olhar para o diagnóstico e falar, não, eu sempre vivi assim, então, não preciso me esforçar tanto, deixa para depois. Existe isso também? Existe bastante, existe também a quantidade enorme de pessoas que chegam para mim querendo uma pílula mágica para melhorar. Eu sempre falo que isso não existe, tá, assim, não vai ter o remédio da felicidade que você vai tomar e instantaneamente vai ficar feliz, não é assim que funciona. Então a gente precisa de muitos pontos alinhados com ele para que tenha uma melhora efetiva do caso. Então eu preciso que ele faça terapia, eu preciso que ele se esforce para fazer alguma atividade física. Mas eu não estou conseguindo, eu não tenho forças. Eu falo, o remédio vai te dar um pouco de força, mas o mínimo de força que ele te der, você vai com isso, vai com o mínimo de força que tem, e uma coisa vai levando a outra, então vai melhorando consequentemente. Mas eu preciso que ele se empenhe nisso. Não é fácil, não é fácil. É uma decisão difícil de ser tomada. O que eu tô entendendo é que é um pouco diferente estar tomar um remédio para sei lá, um resfriado, tá? Porque você tá ali, você toma um remédio, você vai em algum momento provavelmente melhorar ali daquele resfriado. Mas o que vocês estão passando é o seguinte, não, a gente dá o acompanhamento, a gente dá o direcionamento, às vezes a gente dá a medicação, mas é uma vitória que tem que ser ganha coletivamente. A pessoa não pode ficar passiva, ela tem que colocar a mão na massa mesmo, trabalhar com vocês. É isso, Elis? Exatamente, exatamente. Se não houver essa colaboração, olha, eu tenho pacientes tão fofos, assim, são maravilhosos, que eles entram mesmo, eles embarcam no tratamento e mandam feedback. Eu faço uma agenda das emoções, né, com alguns pacientes. Então, quando eles não estão se sentindo bem, eles preenchem aquela agenda e me enviam. E eu, assim que possível, eu vou lá e reajo àquela agenda. E é tão bonitinho que você vê o desenvolvimento da pessoa dentro da terapia, você percebe as emoções, ou às vezes você eh, pega um paciente tão mal, mas tão mal, e depois você recebe uma foto dessa pessoa que remete a
toda a superação daquela queixa inicial, daquela crença central da pessoa, e de repente ela superou tudo aquilo. Por quê? Porque ela decidiu que queria que algo fosse melhor na vida dela. Porque, como a Luísa disse, o medicamento não é mágico, e a terapia também não. São técnicas que a pessoa precisa utilizar. É como se você fosse para uma academia e olhasse para os aparelhos assim, tudo bem, agora eu quero ficar forte. O aparelho não vai fazer você ficar forte, você vai precisar ir lá e fazer força. Eu acho que é uma boa analogia. Então, é mais ou menos isso, a gente precisa da ajuda dos pacientes também, para, assim, eu às vezes até falo, é uma fala que eu repito: me ajuda a te ajudar, porque a pessoa, né, a gente precisa dessa troca. Eu queria fazer uma conexão um pouco com a abundância de informação que a gente tem hoje. A minha visão é que eu acho que as pessoas estão recorrendo muito a informações que parecem ser fidedignas, e muitas vezes são. Então, ao Google, a inteligência artificial, elas fazem perguntas e ali elas aumentam o nível de consciência, e basicamente a inteligência artificial, no caso, ela pega banco de dados e vai cruzando ali com o que você manda para ela, né? Então a gente está falando com um computador que fala que 1 mais 1 é 2. Mais 1 mais 1 na filosofia nunca vai ser 2, vai ser 1. Porque duas coisas iguais não podem dar uma diferente. Então, dependendo do ponto de vista, a IA ela só vai te dar algo muito cartesiano, informação. E o que vocês acham, e a pergunta é para as duas, fiquem à vontade para falar sobre, o quanto isso impacta hoje nos pacientes? Tanto nos pacientes que pensam assim, deixa eu investigar aqui, deixa eu falar com a IA, e param aí. Eu acho que não tem problema nenhum fazer isso, mas eu acho que a grande questão é parar na IA, né, e não continuar buscando uma informação de uma pessoa de fato, de um profissional. E pessoas que vocês provavelmente também devem ouvir, pessoas que vão até vocês e já chegam com um caminhão de certezas, já sabem, só querem meio que uma confirmação, uma assinatura ou até mesmo um direcionamento para tomar remédio e tal. Como é que vocês estão vendo isso hoje em dia? Podem falar, fiquem à vontade. Vai, Luísa, pode começar. Tá. Eu particularmente gosto da difusão de informações. Eu acho que é importante as pessoas terem conhecimento, mas tem que ter um discernimento também, porque as informações que estão ali nem sempre vão se aplicar ao seu caso. Então, assim, eu tô lendo que tais sintomas dão tal diagnóstico, mas às vezes no seu caso não é exatamente esse o diagnóstico que vai ser o resultado final. Então, assim, é interessante para você ir se conhecendo, mas também é interessante você saber a hora de procurar um profissional. E o que eu tenho achado interessante é que já chegaram uns 4 pacientes para mim que foram indicados pelo ChatGPT. Eles procuraram no ChatGPT, como que eu faço diagnóstico de autismo? E aí o ChatGPT foi explicando e falou assim, procure um especialista, e botou o meu site. Então, eu achei bem inteligente da inteligência artificial fazer isso. Com E você, certeza. Liz? Olha, eu acho que esse caminhão de informações é bem interessante, porque a pessoa já chega com alguma coisa, né, alguma noção do que ela precisa, mas a inteligência pode ser que algum dia entregue essa parte mais humana, mas jamais vai ter a parte humana personalizada, que é a forma como eu existo como Elis, como terapeuta, como mãe, como pessoa de modo geral. Isso a IA jamais vai alcançar. E se alcançar, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho. Não vou dizer que não, né? E eu não tenho nada contra, não. Eu sou super a favor. Inclusive, indico a pacientes que têm dificuldades de comunicação para conversar com a inteligência artificial, fazer perguntas, responder. Isso é uma das técnicas que eu utilizo. Mas essa questão humana não é só o fato de ser humano, é de ser o humano
único, um profissional humano único. Isso eu acho que faz toda a diferença, porque eu posso me identificar com uma terapeuta, que eu também faço terapia, e não me identificar com outra. E o que que muda? Elas são terapeutas do mesmo jeito. O que muda é o trato, é a pessoa, é a forma de falar, enfim, é de cada pessoa aqui. Eu super concordo. Eu super concordo com a visão das duas. Eu acredito que o grande erro que a gente possa ter, independente da nossa profissão, é fazer o que a IA já faz. Então, se você quer ser uma pessoa que tem todas as informações e as ideias e tem uma questão fria ali, eu acho que não vai ser muito bom para você o futuro. Agora, se você é focado em se conectar com a pessoa, se comunicar, e eu sou formado em marketing, né? E aí eu nunca esqueço lá da teoria da comunicação. E dentro da teoria da comunicação a gente sabe, há 20 anos a gente já sabe, que é o tempo que eu sou formado, que 85% da nossa comunicação não é verbal e não é escrita, que é uma forma de, né, de você passar informação. Então tem muita coisa que tende a nos conectar que não tem a ver em olhar aqui para um monitor. É o tete a tete, né? É maravilhoso, é cômodo, é incrível, acelera as coisas, mas a conexão passa muito pela comunicação e a comunicação nem sempre é o que a gente acha que é. Eu quero fazer uma pergunta para as duas, para a gente poder ajudar a pessoa que está nos assistindo a desmistificar um pouco o medo de ser atendido. Eu acredito que tenham pessoas que realmente têm um medo de saber o que tem, de se abrirem, como a gente falou no início, homens que têm essa dificuldade. Então, vamos começar por você, Luísa. O que você diria para uma pessoa que tem medo de procurar um psiquiatra, por exemplo? Bom, como eu falei, eu só posso falar por mim, então eu não posso falar pelos outros psiquiatras, mas se uma pessoa me procurar, eu garanto que eu não vou obrigar ninguém a fazer nada. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro. Então, assim, não vou te obrigar a tomar um remédio. Se você me falar, eu não vou tomar um remédio, eu vou embarcar com você e a gente vai procurar outras formas de lidar com isso. Mas é importante para você saber o que você está passando. Então, a saber como lidar com o que você está passando, a saber as ferramentas que você pode ter para corrigir o que está acontecendo com você e como que você pode sofrer menos. Então, uma coisa que eu gosto de dizer é que a vida pode ser melhor, sabe? A vida pode voltar a ter brilho, a vida pode voltar a ser boa, você pode gostar de viver de novo. Então, não desiste não. E você, Liz? Olha, eu não sei nem o que complementar depois disso. Você foi tão redundante, nossa, você pegou tudo. Eu acho que o que eu posso, de repente, dizer é que não importa o diagnóstico, a situação que você esteja, é, eu acho que nós, como profissionais de saúde mental, a gente vai ter o material necessário para que tenha jeito, para que a coisa funcione, para que você tenha qualidade de vida, para que você volte a gostar da vida, para que você. Gente, perdas todo mundo tem. Acho que é uma das coisas que mais machuca o ser humano é perder. A gente não gosta de perder nada. Eu, por exemplo, não gosto de perder nenhum batom. Se eu perder o batom, eu fico doida procurando na bolsa. Então, imagina quando a gente tem uma perda significativa. Às vezes você perde, vamos supor, um membro do seu corpo, você perde um ente querido, você perde um emprego, você perde a sua qualidade de vida. Isso tudo impacta na vida das pessoas de forma muito absurda. E cada um vai lidar com isso de uma forma diferente. E aí é que entra o protagonismo do paciente. É aquele que é forjado. Mesmo se não for, aí a terapia ajuda a ser forjado na ausência do medo e vamos enfrentar isso. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem muito essa questão do enfrentamento. Enfrentamento, vamos fazer uma coisa bem didática. Vamos imaginar que isso aqui é uma barreira, né, que você precisa enfrentar. E aí você vai e transpõe essa barreira. Isso é um enfrentamento. Agora, confronto é como se a gente pensasse em dois bois brigando. Assim,
um chip. Isso é confronto. E a gente não faz isso dentro da terapia. A gente ajuda o paciente a transpor barreiras que parecem rígidas, mas são flexíveis. Excelente. Essa conversa mostrou para mim e para você que está assistindo que uma pessoa é muito importante para ser reduzida a um rótulo. Saúde mental não pode ser reduzido a um rótulo. Também não pode ser reduzido apenas a remédio ou um método apenas de fazer as coisas, ou apenas um diagnóstico, ou apenas força de vontade. É muito mais do que isso. O ser humano é muito mais do que isso. Existe história, o corpo, a mente, o funcionamento, a dor, o ambiente, a sua relação de como resolver as coisas. E existe a possibilidade de cuidado, principalmente quando ciência e acolhimento e responsabilidade do paciente caminham juntos. Bem, a doutora Elis trouxe uma visão profunda, né, da psicologia, da neuropsicologia. A doutora Luísa trouxe uma visão psiquiatra profunda e humanizada também, lembrando que o cuidado, ambas lembraram que o cuidado dessa saúde mental que todos nós precisamos ter, precisa olhar para a gente como um todo, né? Sem medo, sem julgamento, sem redução. E, bem, queria dar o parabéns a ambas pela parceria que vocês têm, duas excelentes profissionais que caminham juntas. Eu tenho certeza que o paciente deixa de ser visto como um paciente e passa a ser cuidado como um ser humano. Bem, obrigado, Elisa, obrigado, Luísa. Essa conversa foi necessária, com certeza. Obrigada a você, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Elis. Foi ótimo. Deixa eu fazer só uma última Claro. observação. Eu conheço a Luísa desde 2020, na pandemia, através dessa paciente, mas a gente só conseguiu tomar o primeiro café ano passado, em 2025, no final do ano, que a gente se conheceu pessoalmente, foi uma coisa deliciosa. A gente se encontrou 7 horas da manhã no café, comemos e conversamos, para você ver que o vínculo online, ele pode sim ser feito, e isso não perde em nada. A nossa amizade só foi ali do toque, porque isso já existia antes e nunca tínhamos visto uma a outra, né? Então, foi uma coisa profissional que se desenvolveu uma amizade e parceria com os pacientes. E acho que o online, até como você, Gabriel, também trabalha dessa forma, não deixa de humanizar só porque a gente está atrás de uma tela. Eu queria deixar essa mensagem para as pessoas, porque o nosso trabalho também é online. Eu acho que os três, né? Sim, com certeza. Bem, ótimo recado, necessário. E se você tá aqui até agora, essa conversa com certeza fez sentido para você, eu te indico fortemente que você acompanhe o trabalho da doutora Elis, da doutora Luísa. A doutora Elis no Instagram é @elismbarros _psicologia online. Também tem o site dela, que é www.elismonteirodebarros.com.br. A doutora Luísa, ela tá no Instagram também como @doutora Luísa Batista, só que o Batista tem um P, é Baptista, tá bom? Entre em contato com ela, se conecte, mande suas dúvidas, manda um direct, começa a acompanhar o conteúdo delas. Vocês viram que são pessoas super possíveis, abertas a conversar. Então aproveita. Essa conversa mostrou que elas são pessoas que têm autoridade no que fazem e são abertas a essa conexão. E se você conhece alguém que vive ansiedade, crise de identidade ou suspeita de neurodivergência, compartilhe esse episódio, faça o bem para essa pessoa, compartilhe algo bom. Normalmente a gente compartilha muitas coisas que às vezes não tem muito sentido, e às vezes você vai compartilhar um conteúdo que vai mudar literalmente a vida da pessoa. E eu tenho certeza que esse conteúdo tem o potencial para isso. Bem, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado novamente, meninas, e tchau. Obrigada. Obrigada.